Agradeço mais uma vez o convite do Coelho, desta casa, de poder estar aqui com vocês mais uma vez, com as pessoas que nos assistem pela internet. E nessa noite nós vamos falar sobre um tema que é essa questão relacionada a recebermos a ajuda dos bons espíritos. E eu optei assim por falar sobre esse tema nessa noite, porque é um tema que está presente na vida de todos nós, independentemente até de que crença cada um de nós possa ter, porque essa ajuda que a gente pede sempre de anjos de guarda, de espíritos protetores, de santos, quem tem outra religião e outra crença, é algo que está muito presente, né? Principalmente nos momentos de dificuldade, principalmente nos momentos de dor, de aflição, né? Quando a gente se defronta com algo que a gente percebe que talvez a gente, somente com as nossas próprias forças, com o que a gente sabe, com o que a gente tem, a gente vai conseguir superar. E a doutrina espírita trata dessa questão relacionada à ajuda que a gente recebe dos bons espíritos, dos nossos espíritos protetores. Então, antes de começar, eu pus assim, como receber a ajuda dos bons espíritos. Quando eu escolhi esse tema, eu fiquei pensando assim, poxa, eu acho que as pessoas, quando eu colocar isso, vão pensar que eu vou trazer uma receita para elas, para a gente receber a ajuda dos bons espíritos. Então eu queria dizer para vocês que eu não vou trazer uma receita, eu vou explicar por quê. Alguém aqui já fez bolo? E alguém aqui já seguiu uma receita de bolo? Sempre dá certo? Sempre sai igual? Não sai, né? Quando a pessoa fala assim, se olha alguma coisa, eu peguei da internet, mas não copiem, porque eu peguei só um pedacinho da receita, não vai dar certo, viu, se vocês seguirem o que está aqui. Mas eu coloquei assim só como exemplo mesmo, porque é engraçado quando a gente pega uma receita, às vezes você vai na casa de alguém e você come alguma coisa, a pessoa fala, nossa, está tão gostoso, aí você fala, Paulo, me dá a receita que eu vou fazer em casa. Aí a pessoa te dá a receita, você vai em casa fazer, e não sai igual, né? Às vezes sai igual e às vezes não sai igual. E aí a gente às vezes se pergunta, né? Poxa, por que? Mas eu segui tudo direitinho. E a receita de bolo, ela é bem aplicável a isso que a gente vai falar aqui, porque quando a gente percebe que numa simples receita de bolo a coisa pode não sair do jeito que a gente imagina, né? E por uma série de coisas, né? Porque o fogão é diferente, porque a farinha que você comprou não é a mesma, porque a maneira de você fazer, o jeito de você aplicar, a maneira como você estava naquele dia, uma série de coisas podem implicar para que aquilo não saia da maneira mais adequada. Agora, imagina eu vou chegar aqui e vou dar uma receita para vocês para se aproximar dos bons espíritos. Não é muito mais complexo? Não é? É muito mais amplo as possibilidades, que seria muito difícil para mim dizer para vocês qual seria a melhor receita para se aproximar dos bons espíritos. Então eu coloquei lá como se aproximar dos bons espíritos, mas não é que eu vou dar uma receita para vocês de como fazer isso. Mas o meu objetivo hoje aqui é dar indícios para que a gente possa refletir e ver como que nós estamos nos comportando para entender como é que funciona essa relação entre nós que estamos aqui encarnados e com esses espíritos que querem nos ajudar de alguma forma. Então vamos lá. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar da questão 489 até a 521, em que Kardec indaga aos espíritos sobre essa relação com os espíritos protetores que cada um de nós tem. Eu não trouxe todas as questões aqui, porque seria muita coisa, mas eu selecionei algumas que eu entendi que sejam, assim, talvez as mais importantes e que servem para a gente entender como é que funciona essa relação com os espíritos, para a gente poder fazer algumas reflexões. Mas eu convido a vocês que quem puder
Da 489 a 521 tem bastante coisa lá. Então, a primeira pergunta que Kardec fez lá, uma das perguntas que Kardec fez, foi o seguinte: qual que é a missão do espírito protetor? Vocês sabem que todos nós temos, vocês acreditam que vocês tenham um espírito protetor? Vocês já viveram situações assim, que vocês conseguiram identificar de alguma forma a presença desse amigo espiritual do lado de vocês? Ou através de uma intuição, ou através de alguma situação? Vocês já perceberam isso? Alguns de vocês já? Ok. Então ele diz o seguinte, ó, os espíritos responderam para Kardec. Qual que é a missão do espírito protetor? Achei. A de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, vamos detalhar um pouco o que ele diz. Então, o que ele diz, os espíritos responderam para Kardec? Conduzir o seu protegido pelo bom caminho e ajudá-lo com seus conselhos. Então, o que um espírito protetor faz conosco? Ele tenta nos conduzir para o bom caminho. Ele nos acompanha e vai observando como é que nós estamos levando a nossa vida. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo. E diante do que ele acompanha, porque nós estamos ligados a ele, ele tenta, de alguma forma, nos conduzir para um melhor caminho. Com os seus conselhos. Aí vocês podem falar assim para mim: poxa, Cláudio, mas eu nunca ouvi, eu queria tanto, todo mundo gostaria disso, né? Sentar assim, aí o teu espírito protetor sentar lá e você poder falar com ele, e ele poder falar com você, você poder vê-lo, e vocês ficarem horas ali debatendo sobre uma situação. Todo mundo gostaria disso, não gostaria? Não seria muito bom se a gente pudesse fazer isso? Pois bem, mas a coisa não funciona assim. Então a gente tem que prestar muito atenção em nós, nos nossos pensamentos, para que a gente possa perceber como que esses conselhos, essa intuição chega até nós. E a outra coisa que ele nos diz aqui é consolá-lo nas suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Então, outra missão do espírito protetor aqui é nos consolar nas nossas aflições e nos sustentar quando estamos passando por dificuldades, naqueles momentos em que as coisas estão bem difíceis, que a gente acha que não vai conseguir, que está tudo muito complicado, esse espírito protetor está ali para tentar nos ajudar. Uma outra pergunta que ele faz, na 495, é o seguinte: o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Então, o que Kardec perguntou assim? Bom, todos nós temos um espírito protetor. Aí esse espírito protetor está ali, está lá nos intuindo, falando, tentando nos conduzir para o bom caminho, tal, tudo. E de repente chega uma hora lá que ele se enche. Não vou mais, não aguento mais, vou sair, porque não adianta. Kardec perguntou para os espíritos: isso é possível? Ele pode se afastar? O que os espíritos responderam a Kardec? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos, ele volta logo que é chamado. Então aqui tem uma coisa interessante. O espírito protetor que está ao nosso lado, ele está a todo momento ali nos dando informações, nos influenciando de alguma forma. Porém, nós não recebemos influência só do espírito protetor. Nós vivemos cercado de espíritos, não é isso? E esses espíritos que estão à nossa volta, além do nosso espírito protetor, também nos influenciam, da mesma forma que o nosso espírito protetor. Então, é mais ou menos como se eu estivesse num lugar, digamos que eu sou o espírito, eu sou um espírito encarnado, e vamos supor que todos vocês estejam desencarnados. E digamos que o coelho é o meu espírito protetor, e vocês estão aqui para
para tentar me levar. Ele está falando coisas para mim, mas todos vocês também estão me influenciando de alguma forma. Se o Espírito percebe que eu estou com uma tendência maior a não aceitar as suas sugestões e aceitar outras sugestões de outros espíritos, o que acontece nesse processo? O espírito protetor, ele respeita o quê, meu livre-arbítrio. Então, o que ele faz? Ele se afasta e deixa rolar, deixa as coisas acontecerem, ok? Vamos em frente. Outra pergunta que está lá no Livro dos Espíritos. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe o mal? Então lá ele falou assim, bom, então ele se afasta. O Kardec perguntou, então ok, os espíritos respondendo isso, ele pode se afastar. Aí ele perguntou, tudo bem, ele se afastando, ele não está mais fazendo bem, mas ele pode fazer o mal? É mais ou menos assim, o coelho era o meu espírito protetor, aí ele se afastou, ele ficou invocado comigo, porque eu não dei bola para ele. Aí ele pode começar a fazer o mal para mim? O que os espíritos responderam a Kardec? Os bons espíritos jamais fazem o mal, deixam que os façam os que lhe tomam o lugar. Então ele está dizendo, eles não fazem o mal, ele deixa para aqueles que estão lá fazendo o mal, que aqueles lá vão dar conta do recado. Então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, enquanto a falta é vossa. Então o que os espíritos disseram aqui? Sabe aquela hora que a gente fala assim, está acontecendo tudo comigo, onde é que está o meu espírito protetor que não está aqui para me ajudar? Por que ele não me alertou? Por que ele não falou? Diante do que nós vimos na pergunta anterior, quando acontece alguma coisa de ruim para a gente, é culpa do nosso espírito protetor? Não, né? Porque a gente imagina que ele deveria estar lá de prontidão, mas a relação não funciona muito dessa forma, né? Então não tem como a gente entender dessa forma. A outra pergunta, na questão 497. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal? Então outra pergunta, o espírito protetor está lá, aí chega um outro espírito que quer me prejudicar. Ele observando, ele pode me deixar para lá? Não, vou deixar ele fazer um mal mesmo para ele? O que os espíritos responderam a Kardec? Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada e a aproveita esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Ou seja, o que eles disseram aqui? Que existe uma união de maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Resumindo, quando nós estamos envolvidos por espíritos, eu sou influenciado de alguma forma para não seguir um determinado caminho. Mas isso só pode acontecer se eu tender a dar a minha atenção para esses espíritos que me influenciam negativamente. Porque, na realidade, o livre-arbítrio, ele funciona sempre, tanto para mim aceitar boas influências, quanto para mim aceitar más influências. Então, o espírito protetor, ele até fala aqui, mas se o protegido quiser, ou seja, se eu quiser. Então, se as ideias que me pareçam ser mais assim, mais ao encontro do que eu quero naquele momento, eu deixo aquelas influenciações. Vou dar um exemplo, bem simples para a gente poder entender. Acontece uma situação em família, no trabalho, alguém faz alguma coisa para a gente. E aquilo me incomodou, tal, tudo, mas eu tenho uma relação com aquela pessoa, ou seja profissional, ou seja familiar, ou seja de amizade, em que eu tenho que manter uma relação, mas para que aquela relação
continue de alguma forma, eu tenha que perdoar aquela pessoa. Ou seja, a pessoa vem e me pede desculpa pelo que aconteceu, eu tenho que perdoar aquela pessoa. Se eu conseguir fazer isso, exercer o perdão ali para aquela pessoa, eu obviamente terei uma vida melhor em relação àquela pessoa. Então, o que pode acontecer? Eu posso receber duas influências, porque eu estou diante de uma escolha. Eu posso escolher perdoar e eu posso escolher não perdoar. E tenho espíritos dos dois lados, não é isso? Eu posso tender para um lado ou posso tender para o outro. Eu posso tender a não perdoar essa pessoa, falar, não vou perdoar porque ela me fez, foi grave, eu acho que eu não vou perdoar. Aí o perdão se transforma numa mágoa, não é isso? Aquela relação com a pessoa vai se tornando cada vez mais difícil. E o que acontece com o espírito protetor? Ele está ali, ele está observando aquilo lá, está vendo que eu estou numa situação difícil, porém o meu livre-arbítrio está em exercício ali. Então vai continuar. Continua até quando? Esperando uma boa vontade para que ele possa voltar junto ao seu protegido. Pode-se passar um mês, pode-se passar um ano, pode-se passar 20 anos. Mas no momento em que eu parar e pensar, falar, poxa, eu estou cultivando isso aqui há tanto tempo, será que eu devia perdoá-lo? Quando eu pensar assim, será que eu devia perdoá-lo? O que acontece com o meu espírito protetor? Opa, a janela de oportunidade se abriu. Ele nos aconselha, como foi falado anteriormente. Ele nos intui. Faça isso. Isso não vai levar a nada. Ele aproveita aquela boa vontade para tentar mudar. É mais ou menos assim que funciona conforme a orientação dos espíritos. Na questão 498, diz assim: quando o espírito protetor deixar o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? Então, o que ele perguntou aqui? Quando o espírito protetor ele deixa o protegido dele, vou deixar ele quebrar a cara sozinho aqui, é porque ele não tem competência para enfrentar os outros espíritos? Voltando no exemplo do coelho aqui, o coelho é meu espírito protetor, aí ele me vê ali envolvido e tal, aí ele olha assim, todo mundo com cara de mal, ele fala, não, eu não vou conseguir, vou deixar ele quebrar a cara e depois eu volto. Será que é por isso que ele não consegue enfrentar? Olha a pergunta que Kardec fez para os espíritos, olha o que os espíritos responderam a Kardec. Não é por impotência, mas porque ele não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opor de resistência. Então o que ele quis dizer aqui? Que não é por impotência que ele faz isso. É para deixar ele passar pelas experiências. Né? Ele observa, eu sei que a gente poderia até dar esse exemplo, mas nem sempre é assim. Quando um pai vê um filho fazendo coisas que ele percebe que aquilo não vai dar certo. Mas nem sempre os pais têm o sangue frio que um espírito protetor tem de deixar acontecer. Às vezes tem uns que fazem isso, né? O filho insiste em determinadas coisas e por mais que o pai vai lá, a mãe vai lá e fala, olha, cuidado, tal, tudo, ele acaba se enveredando por aquele caminho. Os espíritos fazem o quê? Na relação entre o espírito protetor e o protegido ali, é óbvio que não tem aquela coisa da relação do pai e filho, e o espírito protetor sabe que às vezes é bom para o espírito passar por determinadas coisas, porque aquilo vai servir para que ele possa melhorar. Então, às vezes é bom ele quebrar a cara, passar por situações difíceis, porque ele sabe que aquilo vai ter um resultado, aquilo vai ter um efeito, e aquele efeito pode ser positivo no seu processo evolutivo. Então, quando a gente passa por situações em que às vezes tudo dá errado, não culpemos o amigo espiritual, porque às vezes a gente vai no centro espírita
e a gente ouve, peça ajuda para o seu amigo espiritual, tal. Quando a gente fala isso, a gente sabe que na cabeça de muitas pessoas que estão nos ouvindo, pensa assim, amigo espiritual, se esse cara soubesse a metade do que eu estou passando, ele não acreditaria em amigo espiritual. Porque às vezes a pessoa passa por tantas coisas difíceis e fala, onde está o meu amigo espiritual? Mas às vezes o processo ele é muito mais complexo da gente poder entender assim. E às vezes determinadas situações são importantes para o nosso processo de aprendizado. Vamos em frente. Mais uma pergunta que tem lá, 502. Olha o que Kardec perguntou. O espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? Então o que Kardec perguntou lá para o espírito? Tá bom, eu sou o espírito protetor de alguém. E aí eu percebo que aquela minha relação com ele está fazendo ele melhorar, ele está crescendo, ele está aprendendo, ele está... Eu vou me sentir bem com aquilo? O que os espíritos responderam para Kardec? É um mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. É para ele um triunfo como um perceptor triunfa com o sucesso do seu discípulo. Então, o que ele diz aqui? Que essa felicidade que o espírito protetor sente é importante para o seu desenvolvimento. É como se a gente tivesse uma relação com alguém e você, vamos usar o exemplo de novo de pai e filho, é como se você tem um filho e você está ali, está orientando, está falando, ele está ali, aquela relação entre vocês dois, entre ouvir uma coisa, ele entender e passar, e você vê que aquilo está surtindo um efeito, que ele está melhorando, que as coisas estão se ajustando e tudo, você se sente feliz, não é isso? Você se sente bem, você se sente satisfeito, é como sente um espírito protetor, quando ele percebe que aquela relação dele com a gente está sendo favorável, né? Aí tem mais um, a 502A. Ele continua aqui. E é ele responsável quando não consegue? Olha a pergunta que Kardec fez. E, tá bom, se ele conseguir, ele fica feliz. E se ele não conseguir, a culpa é dele? O que os espíritos responderam? Não, pois fez o que dele dependia. Então, ou seja, ele fez o que ele podia fazer. Então ninguém vai chamar ele lá e falar, você está demitido porque o teu protegido aí quebrou a cara. Não vai acontecer isso. Porque depende muito de quem está querendo receber a ajuda e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Seguindo, na questão 511, pergunta, além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e lhe proporcionar uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Olha que pergunta que Kardec fez. Tá bom, tem um espírito protetor para cada um de nós, mas cada um de nós tem um espírito mau? Quem já assistiu o desenho, os desenhos hoje não sei como são, porque eu não assisto, mas antigamente, quando a gente assistia, quando eu era pequenininho, a gente assistia uns desenhos que tinha o diabinho de um lado e o anjinho do outro. Vocês lembram disso? Alguém já assistiu? Que ficava aquela briga entre um e outro? Foi mais ou menos isso que Kardec perguntou para os espíritos. Tem um aqui, um do lado? O que os espíritos responderam para Kardec? Ligação não é bem o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho quando encontram ocasião. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Então haverá luta entre o bom e o mal, e vencerá aquele a cujo domínio o homem se entregar. Então, vamos resumir aqui o que os espíritos quiseram dizer. Então eles disseram assim, não é que um espírito protetor todos nós temos, só que não existe um espírito específico que vai nos influenciar ao mal. Na realidade é mais ou menos assim, é como se eu tenho o meu espírito protetor que está sendo comigo, só que eu estou andando no meio de um monte de espíritos lá, que podem ter espíritos que não sejam tão bons e tem espíritos bons. E eu posso, eventualmente, me ligar a um, por acaso, ao qual os meus pensamentos se afinam num determinado propósito,
né? E aí esse espírito se aproximar de mim. Mas por que que ele se aproximou de mim? Porque o meu pensamento, num determinado momento, proporcionou uma sintonia de vontades. Por exemplo, eu estou ali com o meu espírito protetor. Aí eu vou vamos supor lá no ambiente de trabalho, estou num determinado local ali e surge uma oportunidade de eu fazer alguma coisa que eu vá prejudicar outra pessoa em meu benefício. Quando eu penso na possibilidade de fazer isso, imaginando que nós estamos cercados de espíritos, eu pensei na possibilidade de fazer isso, imaginei, se eu fizer isso, eu vou ter isso, vou levar uma vantagem, Quando eu começar a fazer isso, algum daqueles espíritos que estão à minha volta, que se sintonizarem com essa mesma vontade que eu estou manifestando, o que vai acontecer? Ele vai se aproximar de mim. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai potencializar a minha vontade em concretizar aquilo que eu quero. Olha, realmente acho que seria uma boa. Se você fizesse isso, você ia ganhar isso, ia fazer aquilo, a tua situação ia melhorar. Aí eu já começo, e o que acontece com o meu espírito protetor? Aí ele tenta, olha, não é bem assim, você vai prejudicar uma pessoa. Aí eu fico naquela... Mas não que aquele espírito que está ali me intuindo, ele estava comigo já desde que eu reencarnei, não. Foi uma ocasião. Ele se aproximou de mim naquele momento de ocasião. Então é mais ou menos isso que os espíritos responderam a Kardec. Agora nós vamos fazer algumas reflexões importantes antes da gente encerrar. A primeira delas, eu queria falar sobre a nossa atmosfera fluídica. Na doutrina espírita, a gente aprende sobre algo chamado fluido cósmico universal, fluidos e etc. Tem várias denominações, algumas pessoas dão outros nomes. Nós vamos falar desse fluido, né? Conhecido como fluido, que eu vou dar uma resumida aqui para vocês, porque isso daria uma palestra de mais de hora. Mas é como o que os espíritos disseram para nós, que nós estamos aqui como esse elemento da matéria, elemento primitivo da matéria, é como se fosse algo que preenchesse, ele é algo que preenche todos os espaços, né? Então, para eu dar um exemplo bem simples para a gente poder entender, quando a gente chegou aqui no centro hoje, e a gente entrou, digamos que nós fôssemos a primeira pessoa a entrar nesse salão aqui. Quando a gente olha, sim, a gente vê o salão está vazio, não tem ninguém. Mas ele não está vazio, ele está ocupado por esse fluido que ocupa todos os ambientes, todos os espaços. E na doutrina espírita nós aprendemos que esse fluido, ele não tem qualidade, ele não é nem bom, nem ruim. Quem dá qualidade para eles somos nós. E através do quê? Através do nosso pensamento. Né? Então, quando a gente começa a pensar, a gente começa a dar qualidade para esse fluido. É como se a gente formasse uma atmosfera fluídica à nossa volta. Então, voltando àquele exemplo do salão que eu dei, digamos que eu fosse a primeira pessoa a chegar aqui hoje. Eu ia chegar, olhar aqui, não tem ninguém. E vamos imaginar que não tivessem nem espíritos aqui dentro. Quando eu começar a pensar, eu entro aqui, eu estou pensando, o meu pensamento está dando qualidade para esses fluidos, que podem ser boas ou podem ser ruins. E é através dessa qualidade que eu dou para os fluidos que me envolvem, é que eu me comunico com os espíritos. Só lembrando a vocês, eu já fiz uma palestra aqui falando sobre isso, mas eu vou lembrar de novo. Os espíritos, eles não nos enxergam da mesma forma que eu estou vendo o coelho aqui. E por que eles não nos enxergam dessa forma? Porque eu estou enxergando o coelho aqui, porque eu estou aqui, encarnado, com o meu olho aqui de carne, o coelho está sentado ali, existe luz aqui no ambiente, e isso está me possibilitando enxergar o coelho. Com os espíritos desencarnados,
o espírito não tem mais o corpo físico, ele não tem mais esse olho que a gente tem aqui, então ele não precisa de luz, ele não nos enxerga da mesma forma. Como que os espíritos nos veem? Através do nosso pensamento, através dessa atmosfera fluídica que eu crio para mim. A ligação dos espíritos conosco se dá através única e exclusivamente do pensamento. Lembra que eu dei o exemplo anterior de que eu estou numa situação, que eu falei, eu estou lá numa empresa, tem uma possibilidade de eu fazer alguma coisa que vá me dar uma vantagem, mas eu vá prejudicar uma pessoa. O que aconteceu quando eu estava pensando nisso? Os espíritos se ligaram a mim porque eu falei disso para uma pessoa ou porque eu pensei nisso? Porque eu pensei nisso. E tudo que eu penso, eu crio. Tudo que eu penso, eu crio. É algo que a ciência estuda hoje, várias denominações falam sobre essa questão da importância do pensamento. Os espíritos já esclareceram isso a Kardec e a gente ainda tem dificuldade, porque é natural termos dificuldade em compreender como isso funciona. E por que eu estou falando isso para vocês em relação aos espíritos protetores? Pois é, porque os espíritos, eles estão o tempo inteiro ligados no que eu estou pensando. E percebendo o que eu estou pensando. E a qualidade que eu dou para esse meu pensamento é que vai possibilitar essa aproximação dos espíritos. Então, é óbvio que se eu ficar pensando constantemente coisas negativas, coisas ruins, coisas que tenham sentimento de ódio, de vingança, de orgulho exacerbado, de tudo que a gente sabe que são coisas que não são legais, eu vou atrair espíritos com o mesmo padrão. Então, eu estou falando isso para vocês da questão do pensamento, porque na doutrina espírita, a gente aprende que nada que é material interfere no espiritual. O que eu queria dizer com vocês com isso? Então, eu também dei esse exemplo na palestra que eu fiz. Não adianta eu chegar em casa, eu vou pegar o evangelho, eu vou abrir, eu vou deixar em cima da minha mesa, que é para os espíritos, não virem aqui na minha casa, deixar o evangelho aberto. Eu queria só dizer para vocês, os espíritos não vão enxergar aquele evangelho de papel que você pôs lá. Porque não é aquilo que vai fazer com que eles não venham na sua casa. É o seu pensamento, é a sua ligação de pensamentos. É isso que vai afastar. Eu não estou dizendo que se alguém faz isso, pode continuar fazendo, não tem problema nenhum. Eu só estou querendo dizer que você pode abrir o evangelho e colocar sobre a mesa, mas no momento em que você fizer isso, faça uma prece e tente modificar os seus pensamentos. No sentido de trazer para a tua casa, para o teu lar, para o teu ambiente algo positivo. Isso vai fazer, é isso que os espíritos vão perceber. Ok? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês sobre a influência espiritual. Todos nós, a todo momento, somos influenciados pelos espíritos. A famosa questão 459 lá do Livro dos Espíritos. Nós somos influenciados a todo momento pelos espíritos. A todo momento. Aí vocês podem perguntar para mim, poxa, mas como é que eu identifico isso? Você falou tanta coisa, como é que eu identifico se o meu espírito protetor está próximo de mim? Não está? Como que eu percebo isso? O exercício do autoconhecimento. Avaliarmos nossas atitudes e comportamentos. Nós estamos aqui encarnados, para fazer um exercício, não só em relação às outras pessoas, mas para se conhecer. Já dizia o filósofo na antiguidade, conhece-te a ti mesmo. O que eu quero dizer com isso? Como é que eu consigo identificar se as influências que eu estou recebendo são boas ou ruins? Se são minhas ou não são? Como é que eu consigo identificar isso? Tem pessoas que falam assim, pensam assim, eu tenho que ir no centro, eu tenho que ficar quietinho, eu tenho que tentar ouvir o meu pensamento, eu tenho que tentar... O que eu faço? O que vocês acham? Sabe o que a gente tem que fazer? É se conhecer.
É muito mais difícil do que isso. Mas é um exercício que a gente tem que tentar fazer o tempo inteiro. Ah, Cláudio, mas como é que se eu me conheço, como é que eu vou identificar? Quando você se conhece, você sabe que determinada atitude, determinada coisa já não é mais sua. Quando você tende a fazer alguma coisa, mas você para um pouquinho para pensar. Quando você para um pouquinho para pensar, isso significa que você se conhece o suficiente para saber que aquilo talvez não seja adequado fazer. É assim que a gente percebe, é se conhecendo. E é um exercício constante, né? É de olhar para dentro de si mesmo. Essa é a melhor forma que a gente tem de identificar as influências. Quando eu me conheço e eu recebo, por exemplo, eu posso estar numa situação em que acontece algo de ruim e vem um pensamento assim na minha cabeça, você tem que ir lá e fazer isso, e você mesmo fala para você mesmo, eu não vou fazer isso. Quando você faz isso, você identifica algo que já não está mais em você. E isso é se conhecer, que é um exercício muito mais complexo, como eu falei para vocês. A ajuda constante dos espíritos protetores. Eu trouxe isso aqui para lembrar uma coisa para vocês. No nosso centro lá, a gente tem uma reunião mediúnica que a gente faz semanalmente, e que é uma reunião que a gente recebe orientações dos espíritos, é uma reunião de instrução mediúnica que a gente fala. Os espíritos vêm, tem psicofonia, psicografia, a gente analisa as comunicações, tal, é um trabalho bem interessante. E a gente recebe muitas comunicações dos espíritos e eles dizem o seguinte para a gente, ó, eles percebem as nossas aflições, percebem. E é muito curioso que às vezes a gente passa por semanas difíceis, como todos vocês, imagino eu, que já passam em algum momento da vida uma semana difícil, complicada. E a gente pensa que a gente está sozinho, a gente pensa assim, nossa, a gente desanima. E olha, gente, e é normal isso, tá? É normal, nós somos assim mesmo, tem dia que eu não estou legal. E aí, quando a gente chega na casa espírita, a gente não precisa falar nada para os espíritos. A primeira comunicação que vem, eles falam, não desanimem, não fiquem assim, confiem na ajuda da gente, peçam ajuda. Falta eles implorarem para a gente pedir ajuda. Eles dizem assim, a gente quer ajudar vocês. E eu estou passando essa mensagem para vocês. Eles querem ajudar vocês. Eles querem ajudar. Depende só de nós. Depende só de nós. Essa abertura para recebermos ajuda depende única e exclusivamente de nós. Então, não fiquem pensando que nós estamos sozinhos, abandonados. Não estamos. Ninguém está. Todos nós aqui estamos amparados pelos bons espíritos, apesar de parecer que nós estamos desamparados. Apesar de muitas vezes parecer que estamos abandonados, que não estamos recebendo ajuda, nós estamos recebendo muito mais ajuda do que a gente imagina. A certeza de que nunca estamos sós. Nós nunca estamos sozinhos, nunca. E nós precisamos acreditar nisso. E quando a gente faz esse exercício todo que eu falei, de autoconhecimento, de tentar identificar os nossos pensamentos e tudo mais, a ajuda, ela vem de maneira muito mais intensa e muito mais perceptível, né? Muita paz, serenidade e equilíbrio, que é o que a gente precisa para enfrentar esses nossos obstáculos do dia a dia. Que o Espírito protetor de cada um de vocês possa estar ao lado de vocês sempre. Ok? Obrigado.